Felipe Moura Brasil, me parece que a questão vai muito além do nome do que é feito, contingenciamento, corte, bloqueio, mas sim os efeitos, que podem ser bastante graves em algumas instituições. Pois é, Márcio, os reitores estão dizendo que não vai ter dinheiro aí para luz, não vai ter dinheiro para água, não vai ter dinheiro para o funcionamento básico das instituições federais. Acabei de ver a declaração do reitor da Universidade Federal do Paraná dizendo que não tem mais carne para cortar, não tem mais gordura, que agora vai cortar no osso. O governo está acusando uma exploração política do tema no momento sensível da corrida eleitoral. É claro que há muitas minúcias técnicas aí a serem tratadas, mas pelo menos ele está dizendo que aquela instituição que tiver uma reclamação que pode procurar o Ministério da Educação para ver se vai conseguir esse fornecimento da verba para pagar as suas despesas mais básicas. É ruim, evidentemente, para o Bolsonaro que a área da educação ganhe os holofotes nesse momento da corrida eleitoral, porque é uma das piores áreas do governo, se não a pior de todas, aquela em que houve uma rotatividade de ministros. O Vitor Godoy está falando aí, muita gente deve estar vendo ele pela primeira vez, né? Porque não é uma figura conhecida do grande público em razão dessa rotatividade. Teve o Ricardo Vélez lá no começo, Abraham Weintraub, o Decotelli, né? Que teve aquele problema de currículo, depois o Milton Ribeiro, que acabou preso, todo aquele escândalo de liberação de verba por meio de 2 pastores, que, de acordo com o relato dos prefeitos, pediam propina para intermediar, e agora né? o Godoy. Então, não houve um grande planejamento, um grande projeto, uma grande realização e conquista, inclusive para apresentar na campanha, nessa área tão sensível e tão importante para o futuro do país. Então, qualquer polêmica que chame a atenção é ruim para o Bolsonaro. Obrigado, Felipe. Eu queria botar o NACA nessa conversa também, porque a gente sabe, o Ministério da Educação tem um orçamento enorme, como bem disse o presidente, e contingenciamento até feito em alguns momentos já houve no passado, mas a gente sabe que os efeitos, de novo, podem ser bastante graves. O contingenciamento, Márcio, é um instrumento de gestão do orçamento para fazer com que a conta, de fato, feche no fim do ano. Mas acho que há uma diferença importante neste ano, porque uma parte cada vez mais expressiva do orçamento público está sendo direcionada às emendas de relator. Então, sobra menos espaço para fazer políticas públicas no executivo. E se a gente pensar mais profundamente, de maneira mais estrutural, essa discussão está no cerne, talvez, da questão da âncora fiscal, porque a gente tem atualmente a âncora fiscal com falhas ou com estouro, mas de teto de gasto. Então, a gente olha o gasto. E na época dos governos do PT, a gente tinha uma âncora fiscal que olhava para o saldo da conta, como que a conta do governo fechava a cada trimestre. Parece um detalhe técnico, mas faz muita diferença em momentos como o atual, onde você tem uma grande arrecadação de impostos por causa das commodities, por causa do dólar, mas não pode gastar. Então, isso gera uma inquietação do mundo político que vê bilhões e bilhões de reais entrando no caixa do Tesouro Nacional, mas esse dinheiro não pode ser utilizado, porque a gente só pode gastar até o teto. Ainda mais no ano eleitoral. Exatamente. Então, no modelo que foi usado pelo governo do PT, de superávit primário, em um momento como esse, você teria alguma folga adicional para gastar mais. Então, do ponto de precisaria fazer o contingenciamento. Talvez não fosse tão grande como esse. Entendi. Raquel? Eu acho que o NACA tocou no ponto certo, Márcio, que é a questão das emendas de relator. O que a gente está assistindo aí é uma guerra de versões, né? O governo falando, olha, fiz o corte, mas se você precisar de mais dinheiro, vem aqui que a gente empenha para você, que é o jargão, para dizer que você pede o dinheiro e eu te dou lá na frente. E os reitores falando que não, que está faltando recurso. Nós aqui comentando não vamos conseguir desempatar esse negócio, tem que mandar repórter lá dentro da universidade para a gente saber o que está acontecendo. Agora, existe um problema de fundo que é muito grave e muito forte neste governo, que é o aperto do orçamento das áreas mais vitais para a economia brasileira para direcionar dinheiro para o orçamento secreto, para os bilhões e bilhões de emendas de relator. E aí, NACA, tudo bem, assim, lembrando que a regra de superávit primário continua valendo, nós temos uma meta de déficit que está sendo, era uma meta já pouco ambiciosa e está sendo totalmente cumprida, mas eu acho que o problema principal, ele não é o teto, né? Ele não é você limitar o gasto da máquina pública, o problema é como você gasta o dinheiro da máquina pública.
pública. Sim, Se você concordo. escolhe gastar esse dinheiro direcionando para emendas de políticos, em que esses políticos vão decidir para onde vão os recursos e não os gestores dos técnicos dos ministérios, bem, aí fica complicado, aí você tem que arcar com esse tipo de desgaste eleitoral na véspera da eleição. Quando eu falei da inquietação do mundo político, essa inquietação ela acaba sendo materializada ou respondida via orçamento secreto, né? Então, quando o mundo político percebe que a arrecadação de tributos no Brasil nunca foi tão grande, mesmo no momento econômico que ali ainda a gente tem alguns solavancos, eles perguntam, os parlamentares perguntam, os ministérios perguntam, uai, mas tem tanto dinheiro entrando, por que eu não posso gastar? Então, eu ouço muito frequentemente este tipo de questionamento ao modelo do teto de gastos. Ainda que do ponto de vista econômico seja muito azeitado o modelo para conter os gastos públicos, não passa na prova política, do dia a dia político, no momento como o atual. Mas é incrível como um assunto sério nos leva para outro assunto sério. Quer dizer, um contingenciamento, ou um corte, ou um bloqueio de verbas no Ministério da Educação, Caio. O NACA nos traz faz a ligação direta com as emendas de relator, que ano que vem somam 19 bilhões de reais. E sem nenhuma previsão, ou possibilidade, ou perspectiva de que se pense na possibilidade de não vamos usar esse dinheiro, não vamos fazer isso de novo. Bom, a principal possibilidade disso acabar é via Supremo Tribunal Federal. Essa é a possibilidade em que até os poderes, de alguma maneira, contam, né? Principalmente o Poder Executivo e principalmente a campanha do Lula, né? A grande aposta é no Supremo, tem uma ação lá, tem 2 ações, salvo engano, estão com a relatoria da nova presidente, Rosa Weber, já tem dado sinais de que sim, pode ter um caminho desse, mas ela estaria aguardando o final das eleições para ver a composição de forças. Por quê? Porque se o Bolsonaro ganha e é reeleito, fica mais difícil fazer isso, porque aí é uma decisão do Supremo Tribunal Federal contra 2 poderes, né? Contra o Executivo e o Legislativo. Se o Lula ganha, aí já tem e o Lula já deu vários sinais, nem sinais, né? Já declarou, tem declarações dele sobre isso, sobre ele ser contrário. Então, você teria 2 poderes, o Executivo e o Judiciário, contrário a essa ideia, a esse modelo, a esse formato, e apenas o Legislativo. Tem que ver quem vai ganhar. Não tem outra... O PT tem alguns debates internos, isso também é uma área... Eu gosto, não que eu gosto do orçamento secreto, que eu gosto de acompanhar e cobrir as possibilidades. O PT tem algumas saídas, bem singela, de maneira bem reduzida. Uma é tentar fazer acabar, não depende só dele, do Palácio do Planalto. A outra é e acabar como? Você transforma a emenda de relator, você devolve para o orçamento da União, que na linguagem técnica é OGU, né? É o Orçamento Geral da União. Você transforma RP9 em RP2, que é a rubrica do Orçamento Geral da União, se chama RP2. A outra é você oferecer uma cesta de políticas públicas. O Palácio do Planalto fala, isso aqui são 10 programas. Minha Casa Minha Vida, ProUni, sei lá, SUS, hospital. E aí você pede que o Congresso apresente emendas de relator, emendas do orçamento secreto, para uma dessas cestas de políticas públicas. E o terceiro caminho seria via comissões temáticas do Congresso. Então você pega a Comissão de Meio Ambiente da Câmara tem direito a X milhões ou bilhões de emendas. Por que esse formato? Porque daí você consegue dar uma linearidade, uma concretude em alguma política pública para sair dali, debatida junto com o Executivo, junto com o Congresso, por aí vai. São esses 3 formatos, o destino do orçamento secreto. E o quarto, claro, a via judicial. Que no fim é uma volta para o que era antes, certo? Que é o deputado batendo na porta do ministro, ao invés do governo lá batendo na porta do Arthur Lira. É que antes você tinha as emendas individuais, que era o jeito do político fazer a política paroquial, entre aspas, mas não só... Tem ainda, né? Não, tem ainda. Mas é que ela se tornou obrigatória. Sim. Né? A emenda, a questão é que antes, até 2015, se não me engano, essa emenda individualizada, eu, deputado, quero mandar dinheiro para a PAI de não sei onde, para construir a ponte na minha cidade.
a liberação desse dinheiro era discricionária do Executivo. O presidente deixava se você votasse comigo, se você não votasse comigo, não ia ficar no sal. Tudo isso passou a ser obrigatório. E aí, para conseguir ainda ter mais outra sobra, para uns terem mais do que outros, é que acabou surgindo o orçamento secreto, e é isso que é o... E o problema é ser secreto, né? Você não sabe nem para quem esse dinheiro está indo. Além de tudo, né? a falta de transparência. E esses modelos que o Caio coloca, eles tentam enfrentar um dos graves problemas do orçamento secreto, além da falta de transparência, que é a ineficiência do uso desse dinheiro. Sim. Porque se cada um vai pegando um pouquinho para poucas coisas, você faz poucas coisas que não dão um efeito. A produtividade é e não existe, falta uma combinação com as políticas públicas já existentes também, né? Felipe, quer completar? Exatamente, Márcio, é uma questão de prioridade, inclusive. Eu tinha falado, não quis me repetir, quando eu falei do Pércio Arida, desses economistas do Plano Real, que eles querem justamente reduzir a verba do orçamento secreto para liberar recursos para áreas como educação. Então, a gente está vendo um escândalo que é consequência dessa falta de prioridades desse governo, que precisou de apoio parlamentar no momento em que o presidente estava ali encurralado, e acabou liberando essa fatia enorme para os parlamentares. E quando a gente vê em que esse dinheiro está sendo gasto, muitas vezes é pavimentação de rua, é compra de trator, aí há indícios de sobrepreço, de superfaturamento, às vezes você tem político que vai inaugurar quadra esportiva, então você tem quadra de tênis, campo de futebol, aí precisa avaliar, esse tipo de obra é mais importante do que ter luz e água nas universidades federais brasileiras? Então, é isso que falta nesse momento. Agora, falta nesse momento em razão da falta de planejamento da qual eu estava falando. Continuar acompanhando essa história para ver o impacto desse contingenciamento, claro, na vida, no funcionamento das universidades e institutos federais de educação.